rolé da vez, desembarca, como dizem os italianos, nella sesta terra della Liguria, uma joia escondida no extremo sul do Golfo de La Spezia, Porto Venere. Como em nosso último vídeo sobre as Cinque Terre, que aliás está imperdível e se você ainda não viu, recomendo que veja, nós partimos para Porto Venere de La Spezia, cidade que usamos como base para conhecer a região da Ligúria. Do porto, pegamos um barco. A agradável viagem durou uns 30 minutos e custou 6 euros. Uma outra maneira de visitar Porto Venere saindo de La Spezia é por esse QR Code que está aí na tela. Depois, você ainda vai conhecer os maravilhosos vilarejos de Monterosso al Mare e Vernazza, nas famosas Cinque Terre. E o melhor, o passeio te dá direito a nadar nas águas cristalinas do mar Mediterrâneo. É só apontar o celular para a tela que todas as informações, como preços e horários, estão aqui. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O vilarejo de Porto Venere, eleito Patrimônio Mundial da Unesco desde 1997, é pequeno. Tem uma área de um pouco mais de 7 km² e cerca de 3.500 habitantes. Mas se contarmos as pessoas que caminham por aqui todos os dias só para visitar, esses números aumentam e muito. A vila foi fundada pelos romanos como Portus Veneris, nome inspirado em Vênus, na mitologia romana, a deusa do amor. Durante a Idade Média, foi uma fortaleza estratégica de Gênova e um importante ponto de defesa militar e comercial, com muralhas, castelos e torres. Na chegada de barco ao vilarejo, conseguimos ver em uma parte mais alta o imponente Castelo Doria, um dos símbolos da época medieval. Do lado de fora dos muros da aldeia está esse pequeno e charmoso porto. Se de um lado podemos contemplar a beleza do mar Mediterrâneo, do outro temos a Spalazzata, um símbolo do vilarejo de Porto Venere. Esse conjunto pitoresco de casas altas e coloridas, alinhadas lado a lado ao longo da orla. As casas são estreitas, mas muito altas, com vários andares. As Palazzata tiveram uma importante função histórica. Eram residências, mas também serviam como defesa do território. As fachadas voltadas para o mar formavam uma espécie de muralha protetora. E por aqui nessa área do porto, você vai encontrar hotéis e alguns restaurantes. E como já estava na hora do almoço, por que não? Massa com frutos do mar, uma combinação perfeita, sem erro, na região da Ligúria. O centro histórico de Porto Venere é especial. Logo na entrada, temos que passar pela Porta del Borgo, que foi construída no século XII e integrada às muralhas defensivas erguidas um pouco antes pelos genoveses. A via Giovanni Capellini é a principal artéria histórica do centro antigo de Porto Venere. A rua, que é bem estreita, é formada por essas casas altas e fortificadas, que remontam à era medieval, uma colada à outra. Ao longo da via, uma grande variedade de restaurantes e lojas, quase todas elas com produtos genuinamente locais. Seguindo a pé para a parte mais alta de Porto Venere, encontramos a Chiesa de San Lorenzo, que foi erguida entre os séculos X e XI em arquitetura românica. O interior da igreja conta com 3 naves, alguns pilares, além de muitos elementos barrocos e renascentistas, colocados com o passar dos séculos. Destaque para o pequeno altar com a Madonna Bianca, padroeira de Porto Venere.
Perto da igreja, essas antigas torres de vigilância voltadas para o Mar da Ligúria. Depois dos tempos de guerra, pela forma cilíndrica, elas foram adaptadas como moinhos para moer farinha, aproveitando o vento costeiro. Hoje, são apenas ruínas dos únicos moinhos que sobreviveram ao tempo na província de La Spezia. Esse calor, uma aguinha aqui, gente, fresquinha. A Piazza Spallanzani é a parte mais antiga de Porto Venere. Aqui podemos encontrar alguns vestígios arqueológicos da época romana. Com belas vistas para o mar Mediterrâneo, a esplanada é perfeita para um descanso entre uma caminhada e outra. Daqui já conseguimos avistar a Capela de San Pietro. Segundo historiadores, ela foi erguida no ano de 1198 sobre os restos de um templo pagão dedicado à deusa Vênus. Um exemplo marcante do estilo gótico genovês com alguns elementos da arquitetura românica. Perfeitamente integrada às rochas que a cercam, a capela é um ícone de Porto Venere e um dos lugares mais populares para casamentos e sessões fotográficas. Dá para entender o motivo. Bom, agora eu tô aqui em cima já dessa estrutura, na parte mais alta dessa estrutura aqui, tô com a mão no telhado aqui da capela e atrás de mim essa imagem, essa imensidão, né, do mar Mediterrâneo, né, que é enorme, é bonito, é azul, é uma sensação indescritível. O interior é bem simples, com paredes de pedra e o famoso padrão listrado em preto e branco, muito comum para a época. O uso de mármore nas duas cores também aparece nos arcos e colunas, refletindo uma dualidade simbólica entre luz e escuridão. A luz natural entra de forma sutil e acentua a beleza do interior, reforçando a espiritualidade do lugar. Ao lado da capela de San Pietro, vimos esse portão nas rochas, e do outro lado... Estamos na Grota de Byron, homenagem ao poeta inglês George Gordon Byron. Reza a lenda que ele nadou cerca de 8 quilômetros de Lerite, cidade que vamos falar daqui a pouco, até Porto Venere, para visitar a amiga e também poeta Percy Shelley e encontrar inspiração para os seus textos. Esse pequeno pedaço do paraíso faz parte do Golfo dos Poetas, que vai daqui de Porto Venere, abraça castelos medievais, praias enseadas, vilarejos coloridos e vai até Lerite, outra pequena joia da Ligúria. E para chegar lá, garanto que nós não fomos nadando. Partimos de La Spezia, só que de ônibus. Em uns 25 minutos, já estávamos no encantador vilarejo, que geralmente tem verões quentes e secos. Não dá para ganhar todas, mas o bom é que chuva de verão passa rápido, e a orla de Lerite, mesmo com tempo ruim, é incrível. Logo na entrada do vilarejo, a Spiaggia di San Terezzo. A praia de areia fina e branca tem cerca de 200 metros ao longo do Golfo dos Poetas. A praia de San Terezzo é uma excelente opção para quem busca uma experiência tranquila e autêntica na Riviera Italiana, com águas calmas e acesso muito fácil. Um pouco mais à frente, a pequena Spiaggia di Marigola.
também passamos pela Spiaggia Venere Azzurra. O centro histórico de Lerite mantém viva a tradicional atmosfera da Ligúria. Ruas estreitas, casas coloridas e praças pitorescas. Seguindo a vocação histórica de defesa, a cidade também tem um castelo para chamar de seu no ponto mais alto do vilarejo. Com referências históricas do século XIII, no coração do centro histórico fica o Oratório de San Rocco. O interior, em estilo barroco, apresenta uma nave única com 4 capelas laterais e importantes obras de arte. E quando o assunto é gastronomia, dá para dizer que se come bem por aqui também. Sempre com os frutos do mar puxando a fila. Destinos encantadores, ricos em história, belezas naturais e um inconfundível charme mediterrâneo. E aí, gostou do nosso vídeo? Se gostou, prepare-se, porque o próximo vamos partir para o sul da Itália e mostrar de pertinho um dos lugares mais apaixonantes do planeta, a cidade dos 1000 contrastes. O local em que um homem virou Deus. Já sabe onde é, né? Então curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Se esse já foi bom, o próximo rolê da vez vai ser ainda melhor.